Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Matemática da Aprovação. Eu sou o professor Marco Alexandre e nesta videoaula nós vamos corrigir a lista de exercícios que foi disponibilizada durante a semana sobre porcentagem. Aproveite para corrigir a sua e tirar possíveis dúvidas que por acaso ocorreu durante a resolução da mesma. Vamos começar? A primeira questão dizia o seguinte: escreva na forma de razão centesimal e na forma decimal os números a seguir. 8%. O que significa 8%? É você pegar qualquer coisa, dividir em 100 partes iguais e tomar 8 delas. A representação na sua forma centesimal é esta aqui, 8 sobre 100, que eu posso escrever também desta forma, na sua forma decimal, que significa 8 centésimos. Tá certo? Letra B, nós temos 2%. 2% é você tomar duas partes de 100. 2 sobre 100 é a mesma coisa que 2 centésimos, na sua forma decimal. E 9% é 9 sobre 100, que escrito na sua forma decimal, eu posso escrever 9 centésimos. Na letra D, 15%, como ficaria? 15 sobre 100, em sua forma decimal, são 15 centésimos. E 40% é 40 de 100, 40 sobre 100. Em sua forma decimal, nós podemos escrever 0,40 ou 40 centésimos. Simples, né? E na letra F, 63% é a mesma coisa que 63 sobre 100, que eu posso escrever na sua forma decimal 63 centésimos. E 20% é 20 sobre 100, que é a mesma coisa que eu escrevi na sua forma decimal, 20 centésimos. E 125% é 125 sobre 100. 125 sobre 100 é a mesma coisa que 1,25. 1 inteiro e 25 centésimos. E 131% é 131 sobre 100. Em sua forma decimal, é 1,31, ou 1 inteiro e 31 centésimos. Corrigiram? Espero que vocês tenham acertado. Tá certo? Vamos à próxima. Na segunda questão, foi feito o seguinte: calcule o que se pede. Letra A, 2% de 700. Como é que a gente calcula 2% de 700? 2% é 2 sobre 100 vezes 700. Podemos simplificar os dois zeros do 700 com os dois zeros do 100. Então, vai ficar 2 vezes 7. E 2 vezes 7 é 14. Então, 2% de 700 vale 14. Certo? Então, letra B. 6% de 50 é 6 dividido por 100 vezes 50. Podemos simplificar um zero do 100 com um zero do 50. Então, eu posso multiplicar 6 vezes 5 sobre 10. 6 vezes 5 é 30. 30 dividido por 10 é igual a 3. Então, 6% de 50 vale 3. Letra C. 30% de 1.500. Como é que a gente resolve? 30 sobre 100 vezes 1.500. Podemos simplificar? Sim, podemos simplificar os dois zeros de 1.500 pelos dois zeros do 100.
Então vai ficar 30 vezes 15. 3 vezes 15 é 45, com mais um zero, 450. Então 30% de 1.500 vale 450. Tá certo? Então letra D. 12% de 120 é 12 sobre 100 vezes 120. Podemos simplificar? Podemos. Um zero do 120 com um zero do 100. Vai ficar 12 vezes 12 dividido por 10. 12 vezes 12 é 144. Dividido por 10, basta correr uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 14,4. Então, 12% de 120 vale 14,4. Tá certo? E letra E. Nós temos 27% de 900. É 27 sobre 100 vezes 900. Podemos simplificar. Então, vamos cortar os dois zeros de 900 com os dois zeros do 100. Então, vai ficar 27 vezes 9. E 27 vezes 9 dá 243. Então, 27% de 900 é 243. Tá ok? Então, letra F. 55% de 300. É 55 sobre 100 vezes 300. Simplificando os dois zeros de 300 com os dois zeros do 100, vai ficar 55 vezes 3. E 55 vezes 3 dá 165. Então, 55% de 300 é 165. Tá certo? Então, letra G. 98% de 450. É 98 sobre 100 vezes 450. Simplificando um zero de 450 com um zero do 100, vai ficar 98 vezes 45 dividido por 10. Multiplicando 98 vezes 45, nós achamos 4.410, que dividido por 10 vai dar 441. Ok? Então, letra H, 50% de 200. Já vimos na aula de porcentagem que toda vez que se falar em 50% significa metade. Então, a metade de 200 é 100. Então, 50% de 200, podemos simplificar os 200. Os dois zeros de 200 com os dois zeros do 100, vai ficar 50 vezes 2. 50 vezes 2 é 100. Tá certo? Vamos em frente. Na terceira questão, coloque as frações a seguir na forma percentual. Tá certo? Então, assim, para escrever uma fração na sua forma percentual, o que é que a gente faz? O denominador tem que ser o número 100. Então, que número eu devo multiplicar o 4 para que dê 100? Então, tem que ser o número 25, porque 4 vezes 25 é 100. Então, devemos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 25. Então, 3 vezes 25 dá 75. 4 vezes 25 é igual a 100. Então, já tenho 75 sobre 100, que é a mesma coisa que 75%. Tá certo? Então, letra B, meio. Qual número que eu devo multiplicar tanto o numerador quanto o denominador para que o denominador seja igual a 100? Então, devo multiplicar por 50. 1 vezes 50 é 50. 2 vezes 50 é 100. Então, eu tenho 50 sobre 100, que é a mesma coisa que 50%. Letra C, 7/5. Que número eu devo multiplicar esta fração, o numerador e o denominador, para que o denominador seja igual a 100? Devemos multiplicar por 20. Então, 7 vezes 20, 140. 5 vezes 20, 100. Então, 140 dividido por 100
é a mesma coisa que 140%. Tá certo? Então, letra D. 1/5 é o mesmo denominador da letra C. Então, devemos multiplicar os dois por 20. 1 vezes 20 é 20. 5 vezes 20 é 100. Então, 20 sobre 100 é a mesma coisa que 20%. Então, letra E. Nós temos 1/8. Quanto devemos multiplicar o 8 para chegar a 100? Vamos multiplicar por 12,5. Porque 8 vezes 12,5 é 100. E 1 vezes 12,5 é 12,5. Então, eu tenho 12,5%. Tá certo? Então, 7 décimos. Devemos multiplicar por que número? Exatamente. Devemos multiplicar por 10. Então, 7 vezes 10, 70. 10 vezes 10 é 100. Então, 70 sobre 100 é a mesma coisa que 70%. Então, 3 sobre 20. Devemos multiplicar os dois por 5. 3 vezes 5 é 15. 20 vezes 5 é 100. Então, eu tenho 15 sobre 100, que é a mesma coisa que 15%. E 4/5. Devemos multiplicar os dois por 20. 4 vezes 20, 80. 5 vezes 20 é 100. Então, eu tenho 80 sobre 100, que é 80%. Vamos em frente? Então, quarta questão. Em uma turma de 40 alunos, 45% são meninos. Quantos meninos e meninas tem a turma? Então, se essa turma tem 40 alunos e nosso objetivo é achar 45% são meninos, então vamos achar 45% de 40. Podemos simplificar um 0 do 40 com um 0 do 100. Então, vai ficar 45 vezes 4 dividido por 10. 45 vezes 4 é 180. Dividido por 10 é igual a 18. Então, nesta sala, existem 18 meninos. Tá? Bem, se 45% são meninos, para chegar a 100%, ficam faltando 55%. Eu poderia calcular 55% de 40 e encontrar o número de meninas. Mas nós já sabemos que existem 18 meninos, então o número de meninas será 40, que é o total de alunos, menos 18. 40 menos 18 é 22. Tá certo? Então, vamos em frente. Quinta questão. Júlia acertou 75% das questões de matemática do teste e Mariana acertou 4/5. Quem acertou mais questões? Então, para você poder comparar, ou você transforma os dois em porcentagem, ou transforma os dois em frações. Tá certo? Então, Júlia acertou 75%. Então, eu posso dizer que Júlia acertou 75 das 100 questões. Tá certo? E, no caso, Mariana acertou 4/5. Então, para poder comparar uma com a outra, eu tenho que ter o mesmo denominador. Então, 4/5. Qual o número que eu devo multiplicar o denominador para chegar a 100? Tem que multiplicar os dois por 20. Então, 4 vezes 20, 80. 5 vezes 20 é 100. Então, comparando as duas, uma acertou 75 de 100 e a outra acertou 80 de 100. Então, quem acertou mais questões foi Mariana. Então, a alternativa correta, letra B. Tá certo? Vamos em frente. Na sexta questão, um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas.
transformando em gols 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? Então ele quer calcular 8% das faltas. Então é 8% de 75. Então é 8 sobre 100 vezes 75. 8 vezes 75 dividido por 100. 8 vezes 75 é 600. 600 dividido por 6 é igual a 6. Então ele acertou 6 faltas no gol. Ele fez 6 gols de falta. Tá certo? Sétima questão. Uma loja de eletrodomésticos dá 12% de desconto para pagamento à vista. Nesse caso, quanto se paga à vista por uma geladeira cujo preço original é de 1.200? Então, se uma pessoa vai à loja e uma geladeira custa 1.200 e ela pagando à vista tem um desconto de 12%, o primeiro passo é calcular quanto é 12% de 1.200. Então, é 12 sobre 100 vezes 1.200. Podemos simplificar? Sim. 2 zeros de 1.200 com os 2 zeros do 100. Então, vai ficar 12 vezes 12, que é igual a 144. Esse 144 é o valor do desconto que a pessoa terá se pagar essa geladeira à vista. Então, a geladeira custa 1.200, vai receber um desconto de 144. Então, no final, ele irá pagar apenas R$ 1.056. Tá ok? Então, vamos à próxima. Na oitava questão, observe a figura ao lado e responda. A fração do desenho que não está pintada corresponde a que porcentagem? Repare que nós temos uma figura que foi dividida em vários quadradinhos e foi pintada algumas delas, né? Então, para facilitar a resolução desta questão, a gente pode fazer o seguinte. Se eu dividir esta figura em 4 partes iguais, com essas linhas vermelhas, dá para perceber que das 4 partes que nós temos, 3 delas foram pintadas. Então, nós pintamos 3 quartos, e a que não foi pintada corresponde a 1 quarto. Então, 1 quarto desta figura não foi pintada. Só que ele quer isso em porcentagem. Então, devemos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo valor para encontrar o denominador igual a 100. Então, devemos multiplicar os dois por 25. Então, 1 vezes 25 é 25, 4 vezes 25 é 100. Corresponde a 25% da figura ficou sem ser pintada. A alternativa correta, então, letra C. Tá certo? E no caso, a nona questão, os vendedores de uma loja recebem mensalmente um salário fixo no valor de 1.200 e uma comissão de 6% referente ao valor total do que venderam no mês. Sendo assim, qual será o valor recebido por um vendedor que vendeu no mês R$14.000? Então, o salário desse vendedor é composto de 2 partes. Uma parte fixa, que ele vai receber, tem direito a receber todo mês pelo trabalho, e uma parte variável que eles chamam de comissão, que é calculado em cima das vendas que ele realizarem durante o mês. Então, nós temos o salário, que é um valor fixo, mais a comissão. O salário desse vendedor é no valor de 1.200. Então, temos que calcular a sua comissão do mês. Então, a comissão é calculada como 6% em cima do que ele vender. Então, é 6% das suas vendas. Já que nesse mês ele vendeu 14.000, então vamos calcular 6% de 14.000. Podemos simplificar 2 zeros de 14.000 com os 2 zeros do 100. Então, vai ficar 6 vezes 140, que é igual a 840.
esse é o valor da comissão desse vendedor, que juntando com o seu salário de 1.200 vai dar um total de 2.040. Então, a alternativa correta, letra A. Tá certo? Assim chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!